Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 25 de fevereiro, sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Nos colocamos na presença do Senhor para acolher a sua palavra. A palavra de Deus que edifica, a palavra que transforma, a palavra que dá vida. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, mas sobretudo compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho, que é o próprio Cristo, alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, nós olhamos para, como um todo, a liturgia do dia de hoje e, na primeira leitura, de um modo especial, a leitura do livro do apóstolo Santiago, capítulo 5, versículo de 9 a 12, nós olhamos então um tema que está voltado a respeito da paciência, a respeito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos então dizer assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, que juiz é esse, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? Por isso, nós devemos tomar todos os cuidados possíveis para não se queixar, para não murmurar. Assim, amados irmãos e irmãs, para aquele que procura seguir Jesus Cristo, esperar a sua vinda comporta uma preparação paciente, uma expectativa amorosa, vivendo, portanto, um cuidado para com a vida interior e a fecundidade do amor para com o Senhor. Assim, olhando para toda a riqueza da palavra de Deus,
nós percebemos então algo que o apóstolo Santiago nos diz e que devemos com toda certeza gravar em nosso coração. O Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Por isso, apesar de nossos pecados, apesar de nossas fraquezas, Deus olha para nós, nos ama e nos quer bem. Por isso nós não temos o direito nenhum de julgar nenhum irmão, de ser o inquisitor ou o juiz de alguém. No entanto, precisamos ser convictos que o sim seja sim e o não seja não, para que assim possamos estar em coerência com a palavra de Deus. Porque o Evangelho vai seguir de fato esta mesma perspectiva. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos coloca então diante desta vida itinerária de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que procura incansavelmente viver então o seu compromisso do anúncio da Boa Nova. Portanto, nós estamos percebendo o Senhor que está concluindo então o seu ministério na Galileia. E aqui ele se depara justamente com um conflito oriundo mais uma vez dos fariseus. Eles se aproximam de Jesus e, para pô-lo à prova, pergunta se é permitido o homem se divorciar de sua mulher. E Jesus então, voltando-se para a lei, pergunta aos fariseus, eles que eram entendedores da lei, o que Moisés vos ordenou? E eles respondem então que Moisés permite escrever uma certidão de divórcio para despedi-la. E Jesus então vai para uma realidade ainda mais profunda, porque aqui não está a questão do divórcio em si, mas da dureza do coração. Porque é por meio da dureza que falta o amor, que falta o perdão, que falta a concórdia, que falta a unidade. E Jesus vai, portanto, dizer desta realidade da dureza, da esclerocardia, poderíamos assim dizer, do coração duro, endurecido para com a realidade de Deus. E Jesus então vai falando ainda e nos convocando a tomar consciência do amor de Deus para conosco. Ele fala da unidade, do sentido do matrimônio, o amor conjugal, um amor que é elevado à graça de sacramento, mas sobretudo que remonta toda uma perspectiva desde a criação. Deus cria o homem e mulher para que se unam e possam viver então esta união fecunda, onde o homem deixa pai, mãe e se une à sua esposa, aonde serão uma só carne. Então esta unidade. O amor é unitivo, o amor congrega, o amor vive então essa realidade da união profunda entre o homem e a mulher que se formam uma só carne. Por outro lado, Jesus também vai dizer que o sacramento do matrimônio é indissolúvel, ele não pode se desfazer, ele não pode ser desmanchado pelo querer humano. Por isso ele fala, o que Deus uniu, o homem não separe. E se dentro desta situação irregular, se contrair ou não contrair núpcias, não se contrai, mas procurar estar com outra pessoa, há o adultério. Não estamos aqui julgando os casais de segunda união, pelo amor de Deus. Contudo, nós precisamos perceber a realidade do amor, que é um amor profundo, fecundo, unitivo e indissolúvel. Há realidades que muitas vezes, nós, enquanto igreja, até percebemos que o matrimônio talvez não tenha acontecido e por isso se há, então, a nulidade matrimonial. Não é que a igreja divorcia. A igreja, depois de uma profunda investigação, ela chega à declaração de que alguns matrimônios, dentro da investigação realizada, não
ocorreu, não aconteceu. Mas o que, de certa maneira, hoje nós precisamos entender a partir desta palavra? A íntima comunidade de vida e de amor nossa para com o Senhor se configura sobretudo nessa realidade de um amor conjugal, de um amor de esposos. Nós somos a igreja, todos os batizados formam a igreja. Cristo é o divino esposo, do qual a nossa alma sempre ansiará, sempre vai ter ânsia para se unir, para viver, portanto, este amor. Portanto, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, peçamos por meio deste Evangelho que o Senhor acolha a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, vós que nos convida a ter um coração sensível, um coração aberto, não endurecido por tantas realidades do pecado, da indiferença e tantas outras situações. O Senhor nos convida a um amor fecundo, um amor de comunhão. Ajude-nos, Senhor, em nossa caminhada, a viver, portanto, o compromisso de batizados, o compromisso de um amor que se entrega comprometido com a causa do reino, para que assim todos sejamos sinais da sua presença. Que esta íntima união e a entrega recíproca vossa para conosco também nos leve a nos entregar completamente a Ti, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.